Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um tema que estamos trazendo nesta data, neste dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, da comemoração dessa tradição secular, chamada Natal. Então estamos trazendo o tema aí, idolatria ao Natal da carne, é o tema de hoje. Vamos fazer a leitura de alguns textos da Bíblia e vamos fazer alguns comentários também. Bem-vindos a todos que estão no YouTube, que irão assistir o vídeo aí também posteriormente, aqueles que estão assistindo agora nessa transmissão, nesta apresentação. Aqueles que não são inscritos ainda no canal, solicitamos que façam a inscrição. Abaixo aí no vídeo aí está escrito aí, inscreva-se. Então você faça a sua inscrição e ative aquele sininho na opção todas, tá bom? Para poder receber todas as notificações de vídeo, compartilhe e não esqueçam do joinha, tá bom? Então é assim. Então vamos assim, né? Então o tema de hoje é isso aí, idolatria ao Natal da carne. Vamos trazer esse tema aí para vocês. Vamos fazer a leitura desse texto aqui do livro de Mateus. Mateus 2, capítulo 2, né? E tu, Belém, terra de Judá, né? Tu, Belém, terra de Judá. Belém, terra de Judá. De modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. A igreja? Não. Que há de apacentar o meu povo, Israel. O guia humano, Jesus humano, ele veio para Israel. Mateus capítulo 2, versículo 6. Vamos ler também aqui, o livro de Miqueias, capítulo 5, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueias, tá bom? Então vamos entender o seguinte. O que grande parte do mundo evangélico não quer aceitar, ou não entende, não quer aceitar, é que o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, não foi para a guia de toda a humanidade, mas por guia de Israel. Essa é a verdade da Bíblia dos crentes. As promessas, elas não foram feitas para todo mundo, mas para o povo de Deus segundo a carne, tá? Para eles foi falada a promessa pelos profetas, né? Vamos ler aqui, Em Cristo digo a verdade. Paulo, escrevendo a sua epístola. Em Cristo digo a verdade, eu não minto. Ou ele estava mentindo? Ele estava falando a verdade, né? Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza contínua, dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Veja, Paulo está falando dos parentes dele segundo a carne. Que são o quê? Israelitas, dos quais, de quem é? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, a adoração no templo de Jerusalém, e as promessas, dos quais são os pais. De quem? De Israel, né? Dos quais são os pais, e dos quais, de quem? De Israel, né? É Cristo segundo a carne. Ou é mentira ou é verdade? É a verdade, né? O qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 1 a 5. Então, Cristo segundo a carne, ele veio exclusivamente para Israel, para as ovelhas da casa de Israel, certo? Salvador de Israel. Então, observe que o que deveria ser venerado, se é que a gente pode dizer assim, agradecido até num dia especial, se é que teríamos que fazer isso, porque nós não estamos presos a rituais cerimoniais nem comemorações. O que nós deveríamos fazer, se é que tivesse que fazer isso, o que deveria ser feito pelos crentes, teria que ser o quê? Uma
um culto, vamos dizer assim, uma comemoração, né, ao Senhor que veio no último dia. Aí sim, o Deus bendito eternamente. E não o menino Jesus, né, de carne, mortal, fazer um culto ao menino Jesus, né? Se nós tivéssemos que fazer uma comemoração, poderíamos fazer o quê? Ao Deus bendito eternamente, o que veio, que os crentes não creem que ele já veio, né? Os evangélicos não creem, acreditam ainda que ele ainda vem. Né? Então, ao invés de fazer a comemoração ao menino Jesus, né, que veio para Israel, faríamos o quê? Uma comemoração ou até um agradecimento pela vinda do Senhor. Mas cadê que os crentes acreditam que o Senhor já veio? Não acreditam, porque eles acham que ainda não se cumpriram as escrituras, as promessas não se cumpriram ainda para Israel. Né? Fazer o quê, né? Então, embora o mundo religioso chamado cristão comemore o Natal do menino Jesus, como se ele tivesse vindo como salvador do mundo, isso não é uma realidade, tá bom? Ele não foi o salvador dos eleitos de toda a humanidade. Ele foi o salvador dos que estavam debaixo da lei, porque ele veio salvar os judeus daquela condição de servidão da lei. Essa salvação ela veio exclusiva para os judeus. Quando ele derramou sangue, foi para remir os judeus daquela condição em que eles se encontravam. Ele nasceu como salvador de Israel, tá? E não de todo mundo. Então se faz uma pergunta. Então os crentes poderiam fazer a pergunta: se ele, né, Jesus o Nazareno, não foi o salvador de todos os não-judeus, de toda a humanidade, quem foi então o salvador de todos os eleitos do mundo, todos os filhos de Deus do mundo? Quem foi o salvador? A pergunta que a gente faz. Na realidade, foi o que veio, que os crentes não acreditam que veio. Né? O que veio no último dia e não o que nasceu na plenitude dos tempos para remir os que estavam debaixo da lei, em carne e ossos e debaixo da lei de Moisés. Aquele Salvador foi o Salvador de Israel, para remir Israel, para libertar Israel da lei, da servidão da lei, entenderam? Ele veio como Salvador de Israel, ele não veio como Salvador da humanidade, porque a salvação eterna ainda iria se manifestar na vinda do Senhor, dele mesmo com todo poder e glória. Então Jesus, segundo a carne, o menino Jesus de Israel, não é para ser considerado pela igreja. Quando a igreja faz isso, um culto ao menino Jesus, estará o quê? Idolatrando, né, na verdade, a carne, né, como o tema diz hoje, né, idolatria ao Natal da carne. Então estará o quê? Idolatrando a carne, Jesus humano, que não é para ser considerado mais Jesus humano. Então leia o que Paulo escreveu para os judeus de sua época, que os crentes de hoje em dia, os evangélicos, não atentam para isso. Eles não querem saber disso. Eles falam, não, vocês só querem saber de Paulo, só leem Paulo. Mas veja, Paulo trouxe o evangelho, a revelação do evangelho veio por Paulo. Então vamos ler o que Paulo escreveu aos judeus de sua época. Isso aí foi na época de Paulo, hein? Imagine hoje, né? Assim que daqui por diante, há quase 2000 anos atrás, né? A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quer dizer, o menino Jesus, o homem de Nazaré, o menino que nasceu lá em Belém, né? Ainda que tenhamos conhecido aquele Cristo que foi uma criança, né? Que depois virou um adolescente, se tornou um homem já formado, né? Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, é isso que Paulo está falando. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Não é mais para considerar Jesus humano, o menino Jesus. A igreja fazia reuniões, cultos em veneração ao menino Jesus. É uma idolatria à carne. 2 Coríntios 5,16. Não é verdade? Paulo já disse isso aqui, mas cadê que os crentes querem aceitar o evangelho? O evangelho que ele diz que eles conhecem o evangelho, né? Os evangélicos dizem que conhecem o evangelho, mas não aceitam o evangelho. A novidade, porque Cristo ainda era o véu, Jesus na carne ainda era o véu. Então, 2 Coríntios 5,16. Então, Paulo está dizendo, com isso, que não devemos considerar Jesus que nasceu debaixo da lei, nascido de mulher. Não é para a gente considerar mais aquilo. Embora tenha sido, ele se manifestou em carne, mas não é mais. Deixou de ser. Conforme diz, mas vindo à plenitude dos tempos, quer dizer, já estava na plenitude dos tempos, tá? Deus enviou o seu filho. O seu filho veio em carne, né? Veio em carne, não veio ele veio não veio em espírito, ele veio em carne.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, quer dizer, era um humano, nascido sob a lei. Não é mais, a gente não tem que considerar mais esse Jesus. Para remir quem? Para remir quem? Os que não estavam debaixo da lei? Toda a humanidade? Todos os eleitos do mundo? Não, para remir os que estavam debaixo da lei, para tirá-los daquela servidão da lei. Então, essa salvação, ela veio exclusiva para os judeus. Por isso que Jesus humano, ele não é o salvador de todo mundo, ele era o salvador de Israel, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, depois que eles foram remidos de debaixo da lei, os judeus foram salvos, o salvador deles os tirou de debaixo da lei, aí eles receberam a adoção de filhos, que eles não tinham adoção de filhos ainda, eles tinham tutores, eles tinham tutores sobre eles, a lei de Moisés, né, o guia deles, a lei. Então Jesus veio para resgatá-los, para salvá-los daquela condição. Então por isso que ele é o salvador somente de Israel, e muita gente não consegue alcançar isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. O Natal, né? O Natal, hoje é dia 25 de dezembro, hoje é 24, né? Amanhã que é 25. O Natal, ele não deveria ser comemorado nas reuniões da igreja. Não deveria, né? Primeiro, que esse Natal atual, esse Natal que se comemora de hoje para amanhã, que a gente vai participar da ceia de Natal aí, todo mundo, tradição, né? Esse Natal que se comemora atual, não se comemora na realidade o nascimento de Jesus. Não é o nascimento de Jesus que está se comemorando, mas é o nascimento do Sol Invicto, um falso deus pagão. Essa é a realidade. Esse Natal aí foi um Natal inventado e disfarçado como sendo coisa da Bíblia, mas não é. É o Natal do falso deus pagão, o Sol Invicto. Foi o deus Sol oficial do Império Romano, né, posterior, e um patrono de soldados, também conhecido pelo nome completo de Deus Sol Invicto. Então, anotem essa data aí, 25 de dezembro de 274 d.C. Foi criada essa data comemorativa em homenagem, na verdade, não é o menino Jesus de Nazaré, o menino Jesus lá dos judeus, mas era o falso deus pagão Sol Invicto. 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento do Messias de Israel, tá bom, gente? Então, o que se faz nas chamadas igrejas hoje em dia, na verdade, é uma submissão à tradição de homens e ao paganismo. É isso que acontece nas chamadas igrejas, tá bom? Então, 25 de dezembro não é comemoração do nascimento de Jesus, mas sim comemoração do deus pagão Sol Invicto, que foi o quê? Inserido no seio da igreja lá quase no terceiro século, aqui, ó, 274 depois de Cristo, tá? O imperador romano Aureliano tornou-o, tá, um culto, né, uma cerimônia oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais da Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica é que trouxe isso aí como sendo um culto, né, uma missa em homenagem ao menino Jesus, que na verdade está homenageando um falso deus pagão. Está homenageando o paganismo, na verdade. A igreja está submetida, na realidade, ao paganismo, tá bom? Então, foi o quê? O imperador romano Aureliano é que criou isso aí. E as igrejas, os irmãos, se submetem a essas tradições de homens, né? É só pesquisar na Wikipédia que vocês vão encontrar isso aí que estamos falando. Agora, a segunda razão por que não se deveria comemorar Natal nas reuniões da igreja é a seguinte: não se deveria comemorar o nascimento do Messias de Israel, mas, como dissemos, né, na pior das hipóteses, a vinda do Senhor, que os crentes não acreditam que já veio, o Senhor já veio, né, como Salvador de todos os eleitos, né? Poderia até fazer uma homenagem, ou até fazer um agradecimento pela vinda do Senhor. É isso que a igreja poderia estar fazendo, se é que Deus aceite celebrações, né? O Deus bendito eternamente que veio, né? Poderia, em tese, tá, ser comemorada a sua vinda, mas a gente não faz isso. Seria algo que, assim por dizer, né, seria menos mal, né, do que comemorar o Natal do menino Jesus, que na verdade está comemorando o quê?
o Deus Sol invicto, um Deus pagão que foi inserido no seio da igreja no 3º século. Os crentes não querem saber disso, né? Quando a gente começa a falar isso, eles falam, não, vocês estão falando algo estranho, que não é o que a gente aprendeu. Não querem conhecer a verdade dos fatos, né? Então seria menos mal fazer uma comemoração, um agradecimento pela vinda do Senhor, né? Que trouxe salvação a todos os homens, na verdade, e não foi o Nazareno que veio como Salvador de Israel para remi-los de debaixo da lei. Tá bom? E por que nós dizemos, na pior das hipóteses, se comemorar a sua vinda no último dia? Por que nós dizemos que seria menos mal, né? Na pior das hipóteses, comemorar. Por quê? Porque Deus, na realidade, ele não aceita cultos comemorativos. Deus não aceita cultos comemorativos, cerimônias e rituais faziam parte da primeira aliança, não tem nada a ver conosco. Que eram o quê? Sombras. Sombras das coisas futuras. Na época eram sombras. E que hoje já são a realidade. Nós já vivemos a realidade. Nós não vivemos de comemorações, de celebrações, de cultos disso, culto daquilo, culto de Natal, culto de virada, culto de consagração, culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Não existe isso. Isso aí foi invenção dos homens, tradição de homens, que não tem nada a ver com o evangelho. Tá bom? Então vamos ler o que Paulo escreveu aos Colossenses. Tende cuidado. Olha só o que Paulo está escrevendo. Tende cuidado, gente. Então os crentes não têm esse cuidado, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quê? Segundo o evangelho ou segundo a tradição dos homens? Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses capítulo 2, 8 a 10. Então vejam aí a verdade. Então por que se faz culto de Natal nas chamadas igrejas? Por quê? Para dar gente, faz-se cantata, faz aquela reunião que enche, né? Culto da virada, culto de Natal. Para o quê? Para arrecadar dinheiro, é dinheiro, mufufa, tá? Para ter dinheiro, para poder eles ganharem mais dinheiro do povo. E o povo fica submetido a tradições de homens, que na verdade foi o paganismo que entrou na igreja no 3º século, tá bom? Então Colossenses 2, 8 a 10. Então atenção aos evangélicos. Tá? Leiam a Bíblia de vocês, podem ler a Bíblia de vocês. Anotem o que eu estou falando. E vocês vão ver que em nenhum momento se comemorava o nascimento do Messias, de Jesus, na igreja no 1º século. Não tinha essa comemoração, não tem. Não tem na Bíblia de vocês. Tá? Não tem comemoração do nascimento de Jesus, do Natal de Jesus, na igreja do 1º século. Nem sequer falaram isso. Paulo nunca falou que tinha uma reunião especial de culto de Natal, nem Pedro, ninguém nunca falou isso, tá bom? No 1º século não havia isso. E nem depois do 1º século até uma certa data. Então foi no 3º século que, quando entrou o paganismo na igreja, é que veio essa comemoração de Natal, que na verdade foi um engano para enganar os crentes. E os crentes estão enganados até hoje, né? Pensando que estão comemorando Natal, na verdade estão fazendo uma homenagem ao Deus Sol invicto, né? Um deus pagão lá de Roma, romano, né? Que o Aureliano, né? O imperador Aureliano inseriu junto com os cultos, vamos dizer assim, da igreja lá, que não era mais igreja, que estava deixando de ser igreja, que passou a ser, na verdade, uma instituição secular. Tá bom? Então, na verdade, vocês, né, a igreja, está submetida à tradição de homens. Essa é a verdade. Dizendo o quê? Ser culto de Natal. Que, na verdade, é o culto ao paganismo, na verdade, isso. Não é culto a Deus. O culto a Deus é em espírito, em verdade. Não tem nada a ver com celebrações e reuniões. Tá bom? Mas essa comemoração, ela foi criada pelo paganismo, conforme já falamos. Comemoração como um culto específico, como nós falamos. Então, comemorações como um culto específico sequer havia na igreja da geração dos apóstolos. Nós já falamos, estamos repetindo. Sequer havia isso lá, né? Esse culto específico sequer é culto também judaico. Comemoração de Natal, sequer é culto judaico. Ou era culto judaico. Na realidade, é um culto pagão ao Deus Sol, conforme já falamos, ao Deus Sol invicto, estamos repetindo, tá?
Então, o tempo que os crentes perdem se reunindo para considerar a Cristo segundo a carne, tá? Eles deveriam se reunir para avançar no conhecimento da verdade, mas não querem, né? Então, observem que por anos e anos, né, a fio, não saem dessa mesmice. Todo ano é a mesma coisa, culto de Natal, culto disso, culto daquilo, e não avançam no conhecimento da verdade. Tá? De cultos específicos, e não avançam na palavra da justiça. Não avançam. Né? E se escandalizam quando a gente vem com a palavra da justiça. Então, sempre nesse mesmo leite, da manjedoura, do menino Jesus, né? Conforme se lê. Né? Conforme se lê, ó. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos, na verdade parados, né? Sempre fazendo comemorações, homenagens, cerimônias, né? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Não querem saber, né? Hebreus 5:11. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, não são, né? Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite. Olha o que foi escrito aqui por Paulo aos Hebreus, certamente Paulo, né? Hebreus 5:12. Quem se alimenta de leite, tá? Fica só nesse negócio de homenagem, comemorações, manjedoura, menino Jesus, os reis magos, né, como falam lá, né, os animais, e ficam só nesse leite, né? Quem se alimenta de leite, dessas cerimônias, ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, Hebreus 5:13. Mas o alimento sólido, que é o que nós falamos, né, é para os adultos. Aí eles se engasgam, né, com esse alimento sólido, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5:14. Então, quando você vem com a palavra da justiça, a palavra da verdade, os meninos se engasgam, né, como se fossem crianças se engasgando com alimento sólido. Só pode beber leite. Só alimento, aquele alimento, né, café com leite, aquela coisa de... Nem café, né, que é forte. Então, é só o leite, né, só se alimenta com leite. Então, quando vem com alimento sólido, eles se engasgam, eles não conseguem suportar a sã doutrina. Hebreus 5:14, né, acabamos de ler aqui. Então, observe só, pode observar, que quem tem uma mente limitada, tá, para entender, como menino, ele costuma dizer o seguinte: olha, mas Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando muitos crentes falam Jesus é o mesmo, eles pensam no menino Jesus, no homem de Nazaré. Então, quando eles falam assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eles não estão assim pensando, Jesus é o mesmo Deus de sempre. Eles pensam no homem de Nazaré, porque eles estão presos o quê? À carne. Né? Então, como o tema de hoje é o quê? Idolatria ao Natal da carne, é o tema de hoje, né? Então, quando eles falam assim, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eles falam, né? Só que a mente limitada dos crentes em geral, da maior parte dos crentes, a mente limitada não consegue discernir as coisas espirituais. Eles não conseguem discernir o espiritual, eles só imaginam o quê? A carne. Tá? Então, como falamos no tema, idolatria ao Natal da carne. Então, eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Que o mesmo, quando a gente fala o mesmo, quando a gente fala assim, ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, é o mesmo de sempre. Quando a gente está falando que ele é o mesmo Deus de sempre, não o homem de Nazaré. Acho que deu para entender, né? Não enrolou muito não, né? Então Jesus Cristo é o mesmo Deus e não o homem de Nazaré. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. É isso que nós temos que entender, que muitos não conseguem entender. Não, mas ele é o mesmo. Então eles ficam considerando Jesus segundo a carne até os dias de hoje, quando Paulo já falou que não é mais para considerar Cristo segundo a carne, porque agora Jesus Cristo é o próprio Deus. Hebreus 13:8, acabamos de ler aqui. Então Jesus Cristo, ele é o mesmo Deus de sempre, e não o menino que depois se tornou um homem judeu, que teve um início no nascimento e um fim humano na ascensão. O início de sua humanidade foi o quê? Pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador de quem? De Israel, né? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2:12. Isso aí foi o início da humanidade dele, não é o que era sempre. E quando os 8 dias foram cumpridos, quer dizer, só tinha 8 dias, né? Não era o eterno. Quer dizer, não era a eternidade dele, não é essa. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, veja, Deus menino, né? Deus não era um menino eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo menino, nem o mesmo homem de Nazaré, não é, né? Ó, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Foi-lhe dado o nome de Jesus quando? Quando nasceu. Então não é eternamente o mesmo de sempre, o humano, tá? Que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Perceberam aí? Lucas 2:21. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, de Maria, né, que tinha dado à luz a Jesus, segundo a lei, era o dia da purificação de Moisés, né, o dia da purificação conforme a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, a Jesus, para apresentarem ao Senhor segundo o que está escrito o quê? Na lei do Senhor, era na lei de Moisés, que a lei de Moisés era a lei do Senhor lá para Israel, tá bom? Que diz, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Lucas 2:22-23. Isso aí é lei, né, que foi trazida, era uma lei para Israel. Então observe o seguinte, observe só que na mente dos evangélicos, na maior parte dos evangélicos, as crianças, os seus filhos, têm que ser apresentadas nos chamados templos evangélicos. Eles dizem, não, nós temos que apresentar os nossos filhos porque Jesus foi apresentado. Então vejam, eles estão considerando Jesus segundo a carne, né? Não é verdade? Eles dizem, ó, nossos filhos têm que ser apresentados, tem que levar para o pastor, né, apresentar os filhos a Deus, né? Então são apresentados nos chamados templos evangélicos porque eles consideram a lei, ainda Jesus segundo a carne. E por que eles fazem assim? Porque consideram Cristo segundo a carne. Eles não consideram Deus eternamente para sempre, o eterno de sempre. Então, nós falamos do início da humanidade dele, tá bom? Quando nasceu lá em Belém. Agora falamos que o fim da humanidade dele foi o quê? Na ascensão dele, conforme se lê. Foi o fim da humanidade, deixou de ser humano. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Atos 1:9. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens. 2 homens vestidos de branco. Atos 1:10. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Né? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Perceberam a leitura? Então entenda o seguinte, quem foi recebido em cima no céu não foi Jesus humano. Jesus humano ele foi ocultado por uma nuvem, certo? O que foi recebido em cima no céu não foi Jesus humano, mas o mesmo Deus eternamente. Deixou o quê? A forma humana, foi ocultada por nuvem, voltando à sua glória. Deus eternamente que viria mais adiante na nuvem, mais adiante, mais alguns anos, né? Na nuvem, ou seja, na glória do Pai, e não na glória debilitada do humano, do filho, daquele menino que nasceu e depois se tornou o homem de Nazaré, tá bom? Ele não poderia vir naquela forma humana, jamais. Aquela forma humana, ela foi ocultada definitivamente para sempre numa nuvem, deixou de ser humano, tá? Ali Deus ficou por um período como humano, mas aquele não era eternamente o mesmo Deus de sempre, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é aquele mesmo Jesus, tá bom, gente? Aquela forma humana ela foi ocultada, já não é mais, tá? Então foi ocultado o quê? Por nuvens de vapores d'água ali, então desapareceu, ninguém nunca mais viu Jesus humano. Então, não confunda o vir na nuvem, numa nuvem,
com poder e glória com a nuvem que ocultou a sua humanidade na ascensão. Não confunda, tá? Não confunda o vir nas nuvens com aquela nuvem, porque muita gente fala assim, não, aqui ele, assim como para o céu ele foi ocultado na nuvem, ele há de vir. Então as pessoas imaginam isso, mas não confunda aquela nuvem com o vir na nuvem com poder e grande glória, não tem nada a ver, tá? Não confunda essa questão. Aquela nuvem, sim, ela somente representava, tá, a sua glória com que viria. Então representavam, então eles viram aquilo, mas não é que ele viria numa nuvem, literalmente. E a glória é a glória do Pai, vindo para julgamento de Israel. Por isso, os dois homens vestidos de branco disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, tá, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Atos 1:11. Então observem que crentes hoje, eles esperam sinais na nuvem, literalmente, no céu. Os crentes estão esperando sinais, o sol escurecer, a lua, né, se tornar em sangue, essas coisas assim. Eles estão esperando literalmente. Mas veja o que o anjo falou. Olha só. Homens, galera, por que vocês estão olhando para o céu? Por que os crentes ficam olhando para o céu? Né? É a pergunta que a gente faz também, né? Então eles estão esperando, né? Os crentes de hoje esperam sinais literalmente, tá? Não entendem ainda, eles não entendem, não conseguem entender, ainda que foi dito aos homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando literalmente para o céu? Esse mesmo Jesus há de vir, mas já não é mais numa nuvem literalmente, mas ele viria na glória do Pai, conforme ele mesmo falou. O Filho do Homem há de vir não na glória do homem, nem na glória das coisas terrenas, das coisas físicas, mas ele viria o quê? Espiritualmente, ou seja, na glória do Pai, nas nuvens, com poder e grande glória. Tá dando para entender? Então, até hoje, não perceberam que foi a vinda do Senhor que aconteceu. Não perceberam. Tá? Lá no primeiro século, com Israel. Então ficam preocupados com os sinais do mundo atual, as coisas que acontecem atualmente, e não percebem na história, né, que já está relatada por Flávio Joséfo, né, os sinais que já ocorreram. Não percebem. O livro está aí, livro de Flávio Joséfo, que foi publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, relata os acontecimentos que se deram em cumprimento àquelas profecias. Aqueles ditos, que tudo que Jesus falou que iria acontecer. O templo caiu, não tem mais templo em Jerusalém. Não tem. Isso é o quê? É o sinal mais importante de que ele já veio. Porque ele falava que todas essas coisas, o quê? Não passaria aquela geração sem que tudo isso se cumprisse naquela geração. E já se cumpriu. Os sinais já ocorreram, tá? Então, os crentes consideram Jesus vindo na forma humana, tá? Um homem, né? Ainda para implantar um reino, né? E tem seitas que pregam isso, né? Implantar o reino aqui na terra, tá? Então, todos os anos, repetidas vezes, crentes comemoram o nascimento do Messias de Israel, que ele viria o quê? Implantaria o reino que ainda não chegou, tá? Que nunca chega, esse reino nunca chega para os crentes. Os crentes não entendem, a maior parte dos crentes, né, não entende ainda que o reino já é uma realidade em nós. O reino já está implantado. Vamos ler aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Vejam, que não é nada físico, né? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. E por que estão esperando fisicamente Jesus humano aparecer na nuvem? Né? Então o reino de Deus já é uma realidade em nós. Romanos 14:17. Então tem outra questão. O reino do Filho, né, já foi entregue ao Pai. Desde a época dos apóstolos, isso já ocorreu. Como se lê? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E já foi posto. Não tem inimigos de Deus para ser vencido. Ora, olha só o que foi falado por Paulo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte não foi aniquilada ainda? Deus ainda precisa vencer esse inimigo? 1 Coríntios 15, 25 e 6. Então isso é sinal de que ele já veio. Porque a morte já foi aniquilada. Tá bom? 1 Coríntios 15, 25 e 26. Então
a morte, ela já foi aniquilada, o último inimigo. Se isso já ocorreu, sua vinda já se deu. Ou vocês ainda estão esperando? É a pergunta que a gente faz. Estão esperando ainda a morte ser vencida? Estão carregando a morte no espírito de vocês? Se Jesus não veio, a igreja, você ainda carrega em seu espírito a morte que veio a todos os homens por Adão. Se Jesus não veio, então a morte continua reinando, porque seria o último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado. A morte que veio por Adão ainda continua em você. Então a igreja ainda está carregando a morte. Se Jesus não veio, as portas do inferno prevalecem ainda contra a igreja. Mas ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E muitos ainda falam assim: nós estamos esperando a ressurreição e o arrebatamento. A igreja está esperando a ressurreição e o arrebatamento. É o que os crentes falam, não é? Mas nós precisamos dizer que quem aguarda a ressurreição está morto. Quem tem que ressuscitar está morto. Então a igreja está morta. Se está morto, o inferno, que é o mesmo que sepultura, não tem nada a ver com fogaréu, inferno, que é o mesmo que sepultura, prevalece contra os crentes. Os crentes ainda estão mortos, a igreja está morta, não está viva, não reina com Cristo. Então se vê que a escatologia futurista é um desastre na mente dos crentes, de quem crê, né? Crê erradamente. Não estão libertos do medo da morte. Mas uns já me perguntaram: se Jesus já veio, por que eu estou aqui? É a pergunta que muitos fazem, né? Se Jesus já veio, o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Não era para ele ter me levado? Ah, é aí que está a questão, né? Essa é a pergunta que todos que acreditam que Jesus ainda não veio. É a pergunta de todos. Então, essa é uma pergunta de todos que acreditam que Jesus não veio. Porque eles acham que Jesus teria que vir para levar todo mundo que crê nele. Mas não é verdade. Então, comece a entender o seguinte: se Jesus não veio, tá? O próprio Jesus foi um baita de um mentiroso, um verdadeiro falso profeta. E todos os apóstolos também mentiram descaradamente. Certo? Primeiro, para que cheguemos ao ponto do questionamento, temos que analisar o seguinte: se Jesus não tivesse vindo, ele seria um mentiroso, certo? Se Jesus não veio, todos os apóstolos mentiram e foram falsos pregadores, e foram falsos apóstolos, falsos profetas, certo? Então leia isso. Veja o que Jesus falou: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Marcos 13, 14. Vocês acham que isso ainda vai se cumprir ou já se cumpriu? Se vocês acham que isso ainda vai se cumprir, o templo de Jerusalém teria que estar de pé lá hoje para que se cumprisse isso aqui, ó. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, ou seja, no templo de Jerusalém. Então o templo de Jerusalém teria que estar de pé hoje lá, para poder acontecer esse cumprimento aí. Se isso não aconteceu, Jesus mentiu, foi um falso profeta, foi um mentiroso, certo? Então isso realmente se cumpriu, porque o templo de Jerusalém já caiu, não ficou pedra sobre pedra. Então aqui, ó, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, veja, os acontecimentos seriam lá na Judéia daquela época. Ó, fujam para os montes. Veja que quando Israel foi devastado, deixou de existir essa cidade, deixou de existir isso tudo, virou deserto, virou ruínas. Tá? Então vejam, os que estiverem na Judéia, naquela Judéia, fujam para os montes, aqueles montes que tinham lá naquela época. Marcos, capítulo 13, 14. Mas naqueles dias, que dias? Aqueles dias lá, daquela época, naquela geração. Né? Mas naqueles dias, após aquela tribulação, que tribulação? O que Israel passou lá no primeiro século, certo? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Aí que muita gente pega isso aí e diz: não, o sol tem que escurecer, esse sol aí que a gente vê. Não tem nada a ver, isso aqui é uma linguagem de figura que o sol representava os poderes, né? Os governos, e a lua também. Né? O sol não dará, escurecerá e a lua não dará sua luz. Eles deixariam de ter
aquela importância, né, do poderio lá de Israel. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Veja, isso aqui Jesus não estava falando de estrelas, nem de sol, lua. Ele estava falando do governo daquele século, daquela geração dos judeus. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 24 e 26. Se isso aí não se cumpriu, então o templo de Jerusalém teria que estar de pé até hoje lá para se cumprir ainda. Né? Então essa é a verdade. Marcos 13, 24 e 26. E Jesus falou, eu lhes asseguro que não passará esta geração. Tem gente que fala assim, não, Jesus não estava falando que era aquela geração, ele estava falando que eram os descendentes. Gente, não tem nada a ver. E se ele falasse assim, eu lhes asseguro que não passará os descendentes, não tem sentido. Descendente de quem? Ele estava falando que não passará esta geração, a geração dele, que ele estava vivendo. A geração que nasceram, os apóstolos, que Jesus nasceu. Né? Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Eu pergunto, aquela geração não passou já? Já passou. Então não aconteceu? Jesus falou que não passaria enquanto tudo não se cumprisse, até que tudo se cumprisse. Então aconteceu. Ele já veio na nuvem com poder e grande glória. Marcos 13, 30. E alguns perguntam, se Jesus já veio, por que eu estou aqui? Né? Muita gente ainda continua perguntando, por que eu estou aqui? Jesus não era para ter me levado num arrebatamento? Mas Jesus, ele nunca disse que levaria a igreja, ele nunca disse que levaria a igreja do planeta Terra. Ele dizia aos judeus que os levaria para ele mesmo. Os judeus não eram ainda a igreja, né? Que os levaria para ele mesmo, ou seja, para a igreja. Os judeus saíam daquela condição de servidão para o quê? Para se tornar a igreja de Jesus Cristo. É isso que Jesus estava falando. Ele não estava dizendo que ele iria levar a igreja do planeta Terra, mas estava dizendo aos judeus que eles seriam levados para ele mesmo, para a condição espiritual. E ele dizia, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, que ele ainda não tinha cumprido a obra na cruz, né? E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não estava falando isso aqui com a igreja. Ele estava falando isso aqui com os judeus, que eles seriam levados para Cristo, né? Do império da morte para o reino do Filho de Deus, para o reino do Filho do seu amor, como diz no Evangelho. João 14, 2 a 3. Então, grande parte dos crentes consideram Jesus segundo a carne. Estão presos nas palavras que o mestre de Israel falava com os judeus. Então, eles o quê? Usurpam para si aquelas palavras que não estavam sendo dirigidas para a igreja. Isso se dá devido aos ensinos nas chamadas igrejas, né, dos livros históricos, e eles dizem que se trata do Evangelho. Inclusive, nesses livros está escrito assim, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, quando aqueles livros não se tratavam, né, do Evangelho ainda, aquilo era a lei sendo aplicada. Aqueles livros eles estão tratando da lei de Moisés, tá? E Jesus estava no cumprimento da lei. Então essa é a distorção que se traz hoje nos ensinos. Então, ali Jesus não estava falando com a igreja, ele estava falando com os judeus, que os judeus seriam levados para ele mesmo. Ele não estava dizendo que a igreja seria tirada do planeta Terra. Está dando para entender? Ok, né? Então, por que existe esse engano? É exatamente o que eu falei. Aqueles livros, eles não estão tratando do Evangelho, mas está tratando da lei. Eles estão tratando da lei. Né? Os ensinos eram os ensinos históricos, são livros históricos. Então, isso aí é colocado nas chamadas igrejas como sendo evangelho, quando se trata de livros históricos, que estão narrando os acontecimentos do tempo da lei. Tá? Então, isso é aplicado o quê? Na igreja, quando aquilo ali, na verdade, estava sendo aplicado aos judeus. Aquelas palavras de Jesus não estavam sendo direcionadas para a igreja. Né? Vos levarei para mim mesmo, não era levar a igreja do planeta Terra, mas os judeus sairiam daquela condição de servidão e seriam levados para Cristo, certo? Acho que deu para entender, né? Então, os líderes atuais das chamadas igrejas usurpam para si as questões do velho pacto dos tempos de Jesus.
Então, por isso que eles trazem essas palavras de Jesus como sendo o quê? Para a igreja, quando não é verdade. Jesus não estava falando com a igreja, ele estava falando com os judeus no tempo da lei. Mas os crentes, ainda insatisfeitos, perguntam: e o arrebatamento? Não se trata da retirada da igreja do planeta Terra? Aí é o engano aí, né? Então eles pensam que arrebatamento seria a igreja sendo levada do planeta Terra. Mas nós respondemos que arrebatamento não se tratou de uma retirada rápida de um lugar para outro, mas uma retirada rápida de uma condição espiritual para outra condição espiritual, conforme se lê. Está escrito no Evangelho, na Bíblia de todos, né, que tem Bíblia. Né, ó, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos passaremos desta vida para outra vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, como é que a igreja seria tirada do planeta Terra? Né? A igreja não poderia ser tirada do planeta Terra, todo mundo desaparecendo daqui, porque Paulo está falando o quê? Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Alguns morreram antes, né? Mas nem todos. Mas todos seremos transformados. Vejam, então aqueles que ficariam vivos, eles seriam transformados e não tirados do planeta, aí todo mundo desaparecer daqui, conforme nesses filmes. Tá? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui não está dizendo nós seremos tirados do planeta Terra. Está percebendo? Então veja que há um engano aí nessa questão do arrebatamento. Arrebatamento é arrebatamento de uma condição para outra, é espiritual, e não retirada de todo mundo do planeta Terra, da igreja desaparecendo daqui, conforme nesses filmes aí. Né? Para filme de Hollywood fica legal, né? Para ver filme fica legal, agora não é a verdade. É mentira, né? 1 Coríntios 15, 51 a 52. Então o tema de hoje é isso aí, idolatria ao Natal da carne. É o que é feito hoje em dia, a idolatria ao menino Jesus, né? Então é isso, esse leitinho a vida toda, só esse ensino, nunca ninguém avança no conhecimento da verdade. A igreja atual, a chamada igreja, né, usurpa para si um personagem humano que veio para Israel. Aquele personagem humano, o menino Jesus, o Nazareno, ele veio para Israel, não tem nada a ver com a igreja atualmente, tá bom? Quando Jesus disse, edificaria a minha igreja, era porque ainda não existia a igreja. Ele não estava falando com a igreja ainda iria ser edificada. Quem falava isso era o próprio Deus que habitava naquele homem. Da boca de Jesus saíam aquelas palavras, edificarei a minha igreja. Mas Jesus humano não governa sobre a igreja. Jesus humano não governa sobre a igreja. A igreja ela é espiritual, não é um governo humano. Mas na questão da humanidade de Jesus, a única coisa que o Evangelho respalda e recomenda não são procedimentos religiosos, nem cerimônias, nem comemorações ao Natal de Jesus, nada disso. A única coisa que o Evangelho recomenda não são procedimentos religiosos e tradições de homens criadas lá do paganismo que foi incluída na igreja. Mas o que? O Evangelho recomenda que se tenha o mesmo sentimento que teve também aquele humano chamado Jesus. Tá? O sentimento de humanidade, conforme se lê. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí sim, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, que não é mais o mesmo Deus de sempre eternamente, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Estão percebendo? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome, para que ao nome de Jesus, não é ao Nazareno, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o homem de Nazaré. Não, não é o homem de Nazaré. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor não é Deus? É Deus. Para a glória
de Deus Pai. Então essa é a verdade, essa palavra estamos deixando para vocês aí para reflexão. Acabamos de ler aqui Filipenses 2, 3, 11. Então um grande abraço a vocês. Até o próximo tema, né? O tema de hoje foi esse aí, idolatria ao Natal da carne. Então fique com Deus, um bom Natal, né? Com a família. Feliz Ano Novo a todos. Tchau, fiquem com Deus.